Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma época onde o silêncio se tornou um artigo de luxo e a pressa uma moeda de troca universal. Corremos contra o relógio, competimos com as expectativas alheias e tentamos a todo custo administrar uma manhã que teimosamente foge do nosso controle. E o resultado disso tudo, dessa engrenagem tão implacável, é um visitante indigesto que se instalou no peito de uma geração quase inteira. Trata-se da ansiedade. Ela não é apenas uma preocupação passageira ou um frio na barriga antes de um grande evento. Na atualidade, a ansiedade se transformou em uma névoa densa que sufoca a visão, distorce a realidade e rouba as forças até daqueles que um dia caminharam cheios de vigor. Olhando para o cenário contemporâneo, nós percebemos que nós estamos diante de uma geração profundamente adoecida pelo excesso. São tantos os excessos, né? Excesso de informação, excesso de cobranças, excesso de distrações. E contraditoriamente, essa mesma geração sofre de uma escassez crônica de paz, de interioridade e de presença. E é nesse cenário de corações sobrecarregados que a palavra de Deus se levanta, não como um mero conselho de autoajuda, mas como uma intervenção terapêutica eterna e profunda para a nossa alma. A profundidade teológica desse convite bíblico, começa na compreensão exata da palavra lançar. No idioma original em que o Novo Testamento foi escrito, o grego, o termo utilizado carrega a ideia de um ato intencional, firme e definitivo de arremessar algo pesado sobre outra superfície. Não se trata de colocar delicadamente ou de segurar com uma mão enquanto fingimos entregar com a outra. Não. Imagina só um viajante exausto que caminha por quilômetros sob o sol escaldante, carregando nas costas uma mochila cheia de pedras pontiagudas. Cada passo que ele dá é uma agonia. A espinha curva-se sob o peso e os joelhos ameaçam ceder. Lançar significa retirar este fardo insuportável e jogá-lo com força fora, que vinha sobre os ombros, fora, definitivamente. A tragédia da nossa geração é que nós fomos ensinados a sermos autossuficientes. A cultura ao nosso redor sussurra constantemente que devemos dar conta de tudo, que o nosso valor está na nossa produtividade e que admitir o cansaço significa um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. Nós absorvemos essa mentira e passamos a carregar pesos que nunca foram projetados por Deus para a nossa estrutura humana. Nunca. Nós fomos feitos para depender do Criador. E todas as vezes que nós tentamos assumir o papel de governantes do nosso próprio destino, o sistema colapsa na forma de crises, de pânico, de desespero e um vazio existencial profundo no nosso homem interior. Essa ansiedade avassaladora produz prejuízos emocionais terríveis, funcionando como um cupim silencioso que corrói a nossa fé e a nossa alegria.
O maior perigo desse estado constante de alerta não é apenas o cansaço físico, não, mas a cegueira espiritual que ele gera. Quando a ansiedade assume o controle da nossa mente, ela começa a projetar cenários catastróficos sobre o nosso futuro. Começamos a imaginar somente o pior, o que é negativo. De repente, a trajetória que Deus traçou para nós, que antes parecia clara e cheia de propósito, torna-se um caminho assustador e intransitável. E é exatamente aqui que muitos desistem. A desistência de enfrentar a vida, o desejo de recuar e de abandonar os projetos divinos não nascem da falta de amor a Deus, não, mas do esgotamento emocional de tentar lutar batalhas espirituais com armas puramente humanas. Pois é, a pessoa olha para as suas próprias limitações, compara-as com o tamanho dos problemas e chega à conclusão que a caminhada é impossível. E aí, o que acontece? O desânimo sussurra que é melhor parar, que a promessa não vai se cumprir e que o sofrimento atual não vale o esforço do amanhã. Essa paralisia impede que sejamos vitoriosos, trancando homens e mulheres em prisões invisíveis de medo, onde o amanhã é visto como uma ameaça e não como uma oportunidade de ver a fidelidade de Deus se manifestar em nossas vidas. No entanto, a raiz teológica desse sofrimento moderno está intimamente ligada à nossa alienação e à agitação da nossa rotina. Nós nos tornamos uma sociedade que se ocupa excessivamente com as coisas da terra, abdicando das coisas do alto. Os nossos olhos estão permanentemente colados em telas. As nossas mentes estão imersas em prazos, finanças, status e na busca obsessiva por segurança material. Nós criamos um estilo de vida onde não há espaço para o sagrado, onde a oração é reduzida a um pedido de socorro de última hora e a meditação na palavra de Deus tem sido substituída pelo consumo frenético de conteúdos, e na maioria deles, conteúdos vazios. Essa inversão de valores gera um terreno muito fértil para a ansiedade se alojar, pois colocamos a nossa esperança e a nossa estabilidade em coisas que são inerentemente instáveis. O dinheiro pode perder o valor. O emprego pode desaparecer de uma hora para outra. A saúde pode fraquejar. Os relacionamentos humanos podem falhar. Quando nós construímos a nossa casa sobre a areia movediça das circunstâncias terrenas, qualquer vento contrário nos faz tremer, abala a nossa estrutura. A agitação da nossa geração nos afasta do secreto, do lugar de intimidade, onde a alma encontra a sua verdadeira âncora. Nós deixamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e, ao fazermos isso, herdamos o pacote completo da ansiedade humana, tentando sustentar com as nossas próprias mãos um universo que somente se mantém de pé pela palavra do poder de Deus. A grande virada de chave para vencer e superar esse senso de sufocamento está na segunda parte do versículo, quando Pedro diz: porque Ele tem cuidado de vós. Esta não é uma afirmação genérica ou uma frase de efeito para impactar. A palavra cuidado aqui aponta para uma atenção meticulosa, um zelo contínuo e um afeto profundo que o Criador nutre por cada um de seus filhos.
Deus não é um mero observador distante, um arquiteto que desenhou o mundo e depois o abandonou à própria sorte. Não, não é. Ele conhece a estrutura do nosso coração. Ele sabe o limite das nossas forças e percebe cada lágrima que cai no silêncio da noite. Quando nós compreendemos o tamanho do amor de Deus e a soberania do seu governo, a nossa perspectiva muda drasticamente. Vencer a ansiedade não significa viver em um mundo sem problemas ou sem pressões, mas significa cultivar a certeza absoluta de que, independentemente do tamanho da tempestade exterior, há um Deus que está no controle do barco. É a transição teológica do medo para a confiança. Entendemos que, se Ele cuida dos lírios do campo e alimenta as aves do céu com muito mais amor e precisão, Ele conduzirá a nossa história, abrindo portas que pareciam trancadas e endireitando caminhos que pareciam tortuosos e impossíveis de trafegar por eles. Mas para que essa vitória se torne uma realidade prática em nossa vida diária, nós precisamos romper com a alienação desta geração e resgatar a urgência de buscar a Deus com intencionalidade. Isso exige de nós uma postura de resistência espiritual. Significa aprender a dizer não para o barulho do mundo, a fim de ouvir a voz suave do Espírito Santo. Significa desacelerar o passo exterior para alinhar as batidas do nosso coração com o ritmo do céu. No altar da oração, quando nos esvaziamos de nós mesmos e depositamos diante do Senhor as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, ocorre uma troca divina, eu diria, maravilhosa. Nós entregamos a nossa fraqueza e Ele nos devolve a sua força. Nós entregamos as nossas interrogações e Ele nos conforta com a sua presença. E é exatamente nesse ambiente de adoração e de rendição que o poder da ansiedade que tenta nos atrapalhar a nossa trajetória é quebrado. Nós deixamos de ser escravos das circunstâncias e passamos a ser governados pela paz que excede todo o entendimento humano. Essa paz não faz sentido para o mundo. Ela não faz sentido para o mundo porque ela nos permite sorrir em meio à dor e caminhar com passos firmes, mesmo quando o chão parece faltar. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, meu desejo é que essa mensagem ecoe profundamente no seu espírito como um divisor de águas na sua trajetória. Não permita que o peso desse século venha sabotar os planos maravilhosos que Deus desenhou, que Deus projetou para a sua vida. Se a caminhada até aqui tem sido sufocante e a vontade de desistir tem batido a porta do seu coração, entenda que hoje há um convite de retorno ao descanso. Olhe para o alto, tire os olhos das demandas urgentes e temporais da terra e contemple a eternidade e a fidelidade daquele que Ele chamou. Erga a sua cabeça, mude a sua postura e confie na soberania de um Pai que nunca falhou e nunca falhará. E lance agora mesmo, conforme diz o texto bíblico, cada pensamento de medo, cada incerteza sobre o futuro e cada peso que tem travado os seus passos aos pés do Senhor Jesus. Você foi chamado para ser vitorioso, para romper as barreiras do desânimo e para viver uma vida de plenitude e propósito. Em Deus, nós não apenas sobrevivemos à ansiedade,
Não. Nós a superamos, porque o seu perfeito amor lança fora todo o medo, nos capacita a continuar a trajetória e nos garante que o amanhã não pertence às nossas preocupações, mas está perfeitamente guardado nas mãos daquele que nos ama com amor eterno. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.